Fala, meu povo, e aí, tudo bem com vocês? Meu povo, olha só, para vocês que tá chegando agora, que ainda não me conhece ou nunca me viu e tava fazendo uma pesquisa e caiu no meu canal, olha só, se você vê que esse conteúdo é útil para você, se inscreve no canal aí, certo? E dá o like aí para fortalecer, beleza? Eu sou Marcílio, sou padeiro e esse é o canal Marcílio Padaria em Casa. Pessoal, eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aí, vou responder algumas perguntas aí dos inscritos aí. Selecionei 5 perguntas, são centenas aí, mas eu selecionei apenas 5 e vou estar respondendo agora, certo? Você que tem uma dúvida, deixa aí a sua dúvida, faça a pergunta, diga seu nome e de onde você está fazendo a pergunta, qual estado, certo? Que eu vou fazer vídeo e vou estar respondendo a sua pergunta em vídeo, beleza? Então, pessoal, começando aqui, a primeira pergunta é de Wesley Douglas. A segunda pergunta: nosso pão francês está abaixando ao cortar a pestana ou às vezes ele não abaixa, mas também não desenvolve no forno. Acho que a farinha está fraca. Você tem uma dica? Você tem alguma dica? Sim, então sim. Se o seu pão está abaixando quando você corta, você vai fazer a pestana, é sinal que realmente a farinha está fraca. Ou às vezes a farinha não está fraca, você não botou os ingredientes na quantidade certa, ou seja, a química, como algumas pessoas falam, né? O melhorador, o óleo, certo? Para gente que não trabalha com climática, só no uso do armário convencional mesmo, e pega o clima quente, claro que uma fermentação longa esse pão ele vai sofrer. Você vai assar ele vai estar fraco, vai cortar ele vai baixar. Uma dica que eu dou para vocês que estão passando por esses problemas: verifique o lote da farinha, ver se essa farinha pode ser que era boa e está tendo problema, ou então você não conhece e pegou uma farinha que já está fraca e você não sabia. Então você tem que fazer o seguinte: se você usa, um exemplo, 100 gramas de melhorador para 10 kg, você vai usar 150, dá 1,5%. Se você usa o óleo, aquele óleo que é o emulsificante, se você usa uma tampinha, você aumenta mais meia tampa, usa uma tampa e meia. Isso vai fortificar mais a sua massa e ela vai aguentar mais tempo de fermentação, certo? Outra dica: deixa a sua massa bem gelada. Você vai estar usando gelo na sua massa, certo? Outra dica, terceira dica para essa pergunta: se você não tem cilindro e usa o ponto de tiver na maceira, faz o seguinte: deixa uma massa mais firme, certo? Não deixa ela tão mole, porque fermentação longa vai ter problema. Mesmo se você acertar na seleção dos ingredientes, mas ela mole, ela vai acelerar o crescimento da fermentação. Quando você forçar, ela vai estar fraca, entendeu? Vai passar do ponto e vai acumular gases na massa e pode até criar bolhas e ou então ficar um pão oco. Beleza? Então vamos agora para a segunda pergunta, certo? O Irailton Capistrano, ele faz a seguinte pergunta: qual o tempo ideal do batimento do pão francês e a forma de colocar a água? Então, pessoal, olha só. Isso varia de maceira para maceira. Tem pessoas que trabalham com maceira rápida, né? E tem pessoas que trabalham com maceira lenta e só tem uma velocidade. Mas, no geral, para quem trabalha com maceira rápida, é o meu caso, e se você, por exemplo, faz uma mexida de 20 kg de farinha, 15 a 20 minutos, certo? Para você ter a massa no ponto de... Isso é ponto de cilindrar, é o pré-véu, não é questão, não é véu não, na maceira não, certo?
como falei, varia de uma maceira para outra. Se a sua maceira é aspiral, essa rápida, é esse tempo que eu falei, 15 a 20 minutos, certo? E a forma de você colocar a água, você começa colocando a metade da água com gelo, certo? A metade. Quando começar a vir a fazer aquela farofa, vai adicionando o restante, que é os 50%, vai aos poucos, certo? Toda a água de uma vez só. Ok, pessoal? Terceira pergunta. A terceira pergunta quem fez foi o Leandro Dutra, certo? A pergunta é o seguinte: amigo, moro em Floripa e estou com um problema. Pré-mistura da Roseflor. Mesmo colocando gelo e pouco fermento, e colocando o pão bem certinho nas telas, eles estão virando tudo. O que pode estar acontecendo, quer saber? Olha só, Leandro. Eu não conheço essa pré-mistura, né, da Roseflor, mas se você percebeu que ela está muito forte e está vindo a virar nas telas, e você aqui já disse que não deixa a massa enxuta, né? Se você está usando o cilindro, você tem que trabalhar bem essa massa no cilindro, entendeu? Você tem que começar com ela fechada. Você tem que começar com o cilindro fechado para ir queimando essa massa, certo? Para ela ficar uma massa bem lisa. E claro, se ela está virando, também, se não for falta de capricho da arrumação, pessoal, no caso aqui é o Leandro, você tem que diminuir o melhorador, certo? Que o melhorador, quando a farinha é forte, ela vem com força mesmo, realmente, e ela aumenta a força e pode chegar ao ponto de rasgar. O segredo é deixar a massa bem hidratada e trabalhar bem o cilindro, ok? Uma boa arrumação, isso, beleza? Então, pessoal, a quinta e última pergunta é a seguinte: Adeilson Santos que fez a pergunta. Tudo bem? Então, tenho uma panificadora e estou tendo problemas nos pães dormidos, igualzinho o que você fez no vídeo, em torno de 15 horas. E o problema é que ele fica com aspecto cansado. Você me entende? E na parte de baixo do pão fica meio quadrada e dando soluções. Você pode me ajudar? Gratos. Então, Adeilson Santos, isso é o que está acontecendo com muitos padeiros, porque eles vêm sofrendo com isso. Pão de fermentação longa, aí o pão fica na parte de baixo quadrado, como você falou. No linguajar dos padeiros, se chama deu lastro. Ele desce, ele dá lastro, entendeu? E isso pode ser por vários fatores, certo? Vários fatores. Em primeiro lugar é o seguinte: você está usando os 2% de sal para a receita. Você está usando 1,5%, 1,5% de melhorar. Um exemplo: 10 kg de farinha, 2% de sal é 200 gramas de sal. Não pode ser mais que isso, certo? 1,8% daria 180 gramas de sal. Mas veja bem, você está usando 2% de sal, que daria 200 gramas para 10 kg. Você está usando melhorador, você está usando 1,5%, que daria 150 gramas para 10 quilos. Se você está usando menos de 200 gramas de sal para 10 kg, está usando menos de 150 gramas de melhorador para 10 kg, se você não está usando óleo, o óleo emulsificante, já é um grande indicativo para
que o seu pão esteja dando lastro, esteja com aspecto quadrado, certo? O sal é muito importante, pessoal, para regular a fermentação, bom, certo? Se você diminuir o sal, ele acelera a fermentação e quando você vai lá, o seu funcionário, o forneiro, não sei, você mesmo vai assar o pão, ele tá murchando, ele vai dar lastro, entendeu? Então, verifica a quantidade de sal, se o melhor tiver ideal, o óleo, você vai fazer uma mudança no sentido mexer a massa mais firme, deixar ela mais bem gelada, certo? Trabalhar bem na maceira, no cilindro ela. E sempre está estudando. Se você faz ela de 15 horas, tenta fazer ela com 14 horas, vai diminuir o tempo, ok? Mexe, faz um pouquinho mais tarde para diminuir o tempo, se você puder. Isso vai ajudar. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo respondendo perguntas dos inscritos, de muitos que virão, certo? Então, você que tem dúvida aí, pode ir lá nos comentários, faça seu comentário, faça sua pergunta, deixe o seu nome e deixe a sua cidade, que eu vou responder em vídeo, certo? Sempre vou estar tentando postar aí pelo menos um vídeo por semana em relação às perguntas dos inscritos, as dúvidas de vocês, beleza? Obrigado a você que está inscrito, você que ainda não é, que chegou aí, se inscreve, não sai se inscrever, certo? Se inscreve aí, dá o seu like aí, isso vai ser importante para mim, tá? Para me incentivar a postar mais vídeos para vocês, certo? Correria do dia a dia, também trabalho, o tempo é pouco, mas muito obrigado a vocês, ok? Fica com Deus aí, pessoal, tchau!